Vamos ler a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, esse é um texto que eu considero muito bonito da palavra de Deus, tendo em vista o assunto que ele trata. Fazendo uma breve apresentação aqui da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo é quem escreve esta epístola, mas é interessante porque Paulo não é fundador da igreja na cidade de Colossos. Então ele está escrevendo para quem? Para os irmãos, para os cristãos que vivem na cidade de Colosso. Por isso o nome da carta é Colossenses. Epáfras provavelmente é o fundador da igreja naquela cidade. E o contexto é, o apóstolo Paulo está preso em Roma, Epáfras vai até o apóstolo Paulo, conta para ele, em certo sentido, o que está acontecendo na igreja de Colossos, e Paulo então escreve esta carta aos irmãos colossenses. E o que estava acontecendo? Havia na cidade de Colossos, principalmente na questão da igreja, um grande desafio. Por quê? Lá estavam tentando conciliar a filosofia grega, o legalismo judaico e algumas outras questões místicas, fazendo daquilo tudo um novo cristianismo, digamos assim. Então, o que Paulo está combatendo, ou ele está trazendo novamente a verdade cristã? É de que essa mistura que eles estão tentando é uma grande heresia que está se formando. Paulo então escreve essa carta para combater esta heresia, que junta isso, filosofia grega, legalismo judaico, mais um pouco de misticismo, e aí eles estavam dizendo, bom, isso é o cristianismo. E Paulo diz, não, isso não é o cristianismo. E aí a carta nos mostra o que seria a realidade da vida cristã. Dando um salto um pouco mais adiante, então, nós chegamos no capítulo de número 3. E nos versos de 1 a 11, Paulo fala sobre as evidências de uma verdadeira conversão. Capítulo 3, ele diz assim, portanto, verso 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, a primeira parte deste capítulo que nós lemos, o 3, do verso 1 a 11, o que nós temos é isso, sobre a conversão. E o que acontece é que a conversão precede a santificação, e a santificação, ela é posterior à conversão, ou seja, ela vem inevitavelmente junto com a conversão. O texto que nós lemos, ele trata mais diretamente a santificação. Então, após a conversão, nós vemos que exige-se da vida cristã a santificação. Por isso que
A vida cristã é marcada por um lado negativo e por outro lado positivo. O negativo é o que Paulo ele nos fala no verso de número 5 deste capítulo. Mortificai, pois, os vossos membros. Ou seja, despojar-se ou o que devemos abandonar a partir da conversão. Então, o que seria o lado negativo? Precisamos abandonar, despojar determinados comportamentos, atitudes. E ela também tem um lado positivo, que é o verso número 12 que nós lemos, que é o revestir-se como eleitos de Deus. Ou seja, que devemos assumir uma nova postura. Então imaginemos nós que na conversão é como se nós tivéssemos tirado as roupas velhas, o lado negativo, e agora estamos colocando roupas novas, o lado positivo. Isso nós podemos chamar de virtudes cristãs. É aquilo que nós devemos tomar como novas vestimentas. Então, uma conversão, ela não é possível mantendo os hábitos da velha vida. E nós vamos ver por quê. Por exemplo, no verso de número 5, em que Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, ele diz, o que nós devemos abolir? Ele cita a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, como filhos da desobediência, vocês têm que tirar esta roupa velha. Agora, como os filhos da obediência, vocês têm que se revestir dessas virtudes cristãs. E o novo homem precisa exibir vestes novas, vestes condizentes com os filhos de Deus. Precisamos destas roupas novas espirituais, que fazem parte daqueles que são filhos de Deus, não dos filhos da desobediência. Então, a ênfase neste parágrafo concentra-se na motivação pela qual nós precisamos de roupas espirituais novas. E aí é isso que nós vamos ver nessa manhã. A pergunta: por que deveríamos tirar os trapos da velha vida e vestir-nos das roupagens de um novo homem? E entenda, quando eu falo aqui homem, significa ser humano, né, no sentido geral. Ele não está separando entre homem e mulher, mas sim que como ser humano. Então, o que nós precisamos por que deveríamos tirar estas roupas velhas e colocar roupas novas? É então que Paulo ele expõe pelo menos 3 motivos que vão nos encorajar a andarmos em novidade de vida. Porque é totalmente diferente, o mínimo para se dizer, a vida de um não convertido e a vida de um convertido. Não apenas nas atitudes que o não convertido e o convertido têm, ou o ímpio e o justo, como diz o texto bíblico, mas é totalmente diferente porque por causa da motivação. Nós vemos, se nós estudarmos a carta de Colossenses, que muitas vezes se é tentado fazer coisas corretas com motivação errada. Então, já citei aqui algumas vezes, vou citar novamente. Por exemplo, eu posso pregar nesta manhã que algo bom, benéfico, útil, necessário, mas conforme a motivação do meu coração, eu posso estar pecando ao fazer algo que é bom e necessário. Então, não basta fazer algo, nós precisamos entender por que motivo nós fizemos algo. Então, não é que ao converter-se, uma pessoa será obrigada a viver uma vida perfeita, será obrigada a viver uma vida em que não há falha alguma. Isso é uma total incompreensão do que é a vida cristã. E muitas vezes nós vemos que é aquilo que acusam os cristãos. Você é crente, você não podia ter feito tal coisa. Em certo sentido, sim, porque nós devemos evitar determinados comportamentos, mas em outro sentido,
nós continuamos pecadores. Então nós sabemos que o processo de santificação, ele está amadurecendo a nossa vida cristã. Cristo, ao morrer na cruz e nos salvar, ele nos tornou santos, definitivo. Mas agora, como vida cristã, nós estamos em uma santidade progressiva, no sentido do amadurecimento. É isso mais ou menos que o apóstolo Paulo ele vai nos trazer aqui, um encorajamento a esta novidade de vida. Pois bem, entramos então no versículo de número 12. Ele separa de 3 formas. A primeira delas é que a santificação é baseada no que Deus já fez por nós. Esse é um ponto que o apóstolo Paulo deixa bem claro. Está baseada no que Deus já fez por nós. Antes de dizer o que devemos fazer para Deus, Paulo relembra o que Deus fez por nós. Então, qual é o principal motivo para sermos santos? Porque Deus é santo. E porque Ele é santo, é Ele quem nos proporciona a santificação. A vida cristã não é algo que construímos pelos nossos méritos e esforços, mas o resultado daquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Então, a santificação é o que Deus fez por nós. Ele nos tornou santos através de Jesus Cristo. E onde que nós encontramos isso? É a primeira expressão do verso de número 12. Revesti-vos, pois, aí entra aquela questão das vestimentas, como eleitos de Deus, santos e amados. O povo de Deus foi escolhido para ser santo, porque o nosso Deus é santo. Então, quando nós nos deparamos com a falta de santidade na nossa vida, nós devemos, em certo sentido, sempre estarmos observando e analisando como que está a nossa vida cristã, mas nunca nos esquecendo que não é pelos nossos méritos e não é por aquilo que nós fazemos, mas é baseada a base, o fundamento da santidade na vida cristã é o próprio Deus. E veio até nós através de Jesus Cristo. Por quê? Como ele diz, somos eleitos de Deus. É Ele quem nos escolheu para esta vida cristã. O povo de Deus foi escolhido na eternidade. Não houve um momento em que nós, de alguma maneira, podemos dizer que, eu sei, foi ali que Deus me escolheu. Porque isso foi feito na eternidade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, nos fala sobre isso, que a eleição divina é eterna. Deus, ele não vai ser pego de surpresa. Pois é, tu vê, agora Israel se converteu, eu vou ter que tornar ele santo. Não, meus irmãos, não é com nenhum de nós. Se estamos aqui hoje, é porque Deus nos escolheu, é porque Ele nos elegeu. Se estamos aqui hoje, é porque em algum momento na eternidade, Deus escolheu este momento para que estivéssemos aqui. Então, a soberania divina, ela faz com que na eternidade, nós não conseguimos distinguir isso, Ele tenha nos escolhido. E a santificação é realizada como que ela vem até nós? Através de Cristo. A santificação é realizada em Cristo que nos escolheu. Conforme Efésios capítulo 1, verso 4, não porque éramos santos, mas nos escolheu para sermos santos. Então, não fomos eleitos porque somos perfeitos, não somos eleitos porque somos santos, mas somos eleitos para a santificação, para a santidade. E também, conforme Romanos capítulo 8, verso 30, fomos eleitos para a salvação. Então, deste ponto de vista, é totalmente divino.
Deus está agindo, e Ele agiu para a nossa salvação. João, capítulo 15, versículo 16, nos fala que não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas Deus quem nos escolheu. Então, do ponto de vista divino, dependemos toda a nossa santificação a Deus. Sem Ele, não é possível sermos santos. Porque não está baseado na nossa capacidade de fazermos ou não fazermos algo, mas sim em que Deus, no seu divino propósito eterno, nos escolheu. Um pouco mais adiante ainda. O texto bíblico nos diz que, como eleitos, santos e amados, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Bom, se a santificação, a base dela é o que Deus fez por nós, significa que somos um povo separado. Propriedade exclusiva, como nos diz o apóstolo Pedro. Pertencemos somente a Deus. Então, nós fomos eleitos para a santidade. Porque se Deus é santo e nós devemos ser santos como Ele é santo, nós fomos eleitos, entre algumas outras coisas, mas para a santidade. Então, viver uma vida cristã com santidade não é algo estranho a nós, ou não deveria ser. Ainda que muitas vezes se confunde o legalismo com a santidade, mas do ponto de vista bíblico, nós fomos eleitos para a santidade. E ser santo é separado do mundo para Deus. Não significa que não viveremos mais no mundo, mas significa que não pertencemos. O mundo não é mais o nosso Senhor. O mundo, como nos diz ali do versículo 1 ao 11, estas questões que nos aprisionavam não são mais Senhor da nossa vida. Os vícios não dominam mais, eles não reinam mais em nós. Por quê? Porque agora não pertencemos mais ao mundo, mas fomos separados para Deus. E como separados para Deus, tirados deste mundo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 nos fala sobre isso, que quando somos tirados do mundo, somos esta propriedade exclusiva. Pertencemos exclusivamente a Deus. Temos o selo em nós de que o Senhor, o nosso Deus, é Ele quem reina em nossos corações. E é isso que o apóstolo Paulo também vai falar um pouco mais adiante nesse texto. Quem reina em nós? Quem reina no nosso coração? Indo um pouco mais adiante ainda. O povo de Deus foi profundamente amado. E ainda somos. É o que ele nos diz no verso de número 12, que, como eleitos de Deus, santos e amados. Como propriedade exclusiva de Deus, não apenas pertencemos a Ele, mas somos amados por Ele. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Somos a herança de Deus, o seu tesouro particular, a menina dos seus olhos, o seu amor, o seu prazer, porque o seu amor por nós é eterno. Se a eleição ela é feita na eternidade, o amor de Deus por nós também é eterno. E isso nós temos prova, já citei aqui também tantas vezes, vou citar novamente hoje, Romanos capítulo 5, versículo 8, que a prova cabal do amor de Deus, a prova definitiva do amor de Deus é Romanos 5,8, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é um fato. A prova do amor de Deus é concreta. Jesus morreu por nós, porque Deus nos ama. E por isso que ele diz então que, como
eleitos, somos amados por Deus. Estamos debaixo da sua proteção, da sua providência, fruto da sua redenção. A partir do momento em que Deus nos redime, em que Deus nos adota para a sua família, estamos debaixo da sua providência e da sua proteção. Como seres humanos, é óbvio que todos nós temos algo que de alguma maneira nos aflige, ou até mesmo podemos dizer que tem algo que nós mais tememos. Nos nossos corações tem alguma coisa que nós tememos muito. Seja perder um cônjuge, perder um filho, se há alguma outra situação de risco de doença, temos medo de ficar doentes. Então, de alguma maneira, sempre nós temos algo que nos causa medo, temor, talvez em alguns até terror. Mas ainda assim, como amados de Deus, nós devemos entender que estamos debaixo da sua providência e da sua proteção. Deus é soberano. Por mais que ainda os nossos temores, os nossos piores medos venham se tornar realidade, Deus está conosco mesmo em meio aos nossos medos. Deus está conosco mesmo diante das piores situações possíveis, quando nós pensamos que não conseguiremos suportar. Mas o Deus da providência, que é soberano, Ele nos ama e estamos debaixo do seu amor. E esse é um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo diz: somos amados por Deus. O povo de Deus também foi completamente perdoado. Olha o que ele nos fala no verso número 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Então, somos perdoados. O texto nos diz que, assim como Cristo nos perdoou. Por mais que algum de nós possa ter um passado terrível, um histórico de desgraça, talvez, que ninguém se vanglorie das coisas ruins que fez. Mas se ainda no seu coração isso lhe perturba, eu venho lhe dizer nessa manhã: fique em paz, Cristo lhe perdoou. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações através de Jesus Cristo. E como perdoados por Deus, vemos que Ele não apenas nos escolheu, nos santificou, que Ele nos amou, mas também nos perdoou, cancelando todas as nossas dívidas de pecados. Ele nos ama, Ele nos santifica, Ele nos perdoa e Ele cancela as nossas dívidas pecaminosas. Ele apaga as nossas transgressões. E por isso então que agora nós podemos viver uma vida de santidade, porque Deus fez aquilo que era impossível nós fazermos. Deus realizou aquilo que era impossível, por mais perfeito que nós queiramos nos comportar, ou que as melhores boas obras que nós queiramos fazer, ainda assim, isso é trapo de imundícia, nos diz o texto bíblico, não serve para nada se Deus não tivesse nos perdoado. Mas agora, como Ele nos perdoou, nós temos um perdão que é completo e final. Por isso a Bíblia diz, Ele lança no mar do esquecimento. Ele não vai trazer à tona: ah não, agora você pecou novamente, agora eu vou te mostrar, tu lembra lá? Não, da parte divina o perdão é completo e final, porque trata-se de um perdão que abrange todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. O perdão de Deus não foi só aquilo que nós fizemos, mas é aquilo que nós ainda faremos. O perdão de Deus, através de Cristo Jesus, que nos escolheu para uma santidade eterna, inclui os pecados futuros. Isso não significa de modo algum que nós venhamos a querer pecar mais, porque sabemos que
já somos perdoados. Pelo contrário, quando o amor de Deus é derramado em nós, e o Espírito Santo ele nos conduz à santidade, ele quebra de nós este tipo de erro, sabendo que porque somos perdoados, somos amados, somos eleitos, é que o pecado não faz mais parte da nossa vida. O pecado não é mais senhor do nosso coração. Vamos pecar? Vamos. Mas saibamos que Cristo já nos perdoou. O seu poder é eterno. Conforme Romanos 8:1, não há condenação para os escolhidos de Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, e vejamos bem, estar em Cristo é diferente de vir à igreja. Vir à igreja, todos nós viemos, todos nós estamos aqui nessa manhã. Mas não significa que todos nós estamos em Cristo, que todos nós estamos vivendo a vida que Cristo tem nos proporcionado. E isso é um ponto de reflexão. Por quê? Como filhos de Deus, nenhuma acusação prosperará contra nós. Porque Deus nos ama, já nos perdoou e também nos declarou justos. Estamos justificados. Não nos nossos méritos, mas sim porque Cristo nos declarou justos. É como se diante de um tribunal nós estivéssemos ali e por mais que houvesse um número infinito de acusações contra nós, Cristo pagou pelos nossos pecados, nos tornando justos. Então nós saímos do tribunal, não com aqueles pecados que nós entramos como acusatório, mas nós saímos do tribunal sabendo que diante de Deus, Ele olha para Cristo em nós e Ele vê uma justiça que não é nossa, mas através de Cristo fomos declarados justos. Então o primeiro ponto é este: santificação é algo que Deus fez por nós. O segundo ponto é que santificação é um senso de responsabilidade para com Deus e uns pelos outros. Então, do ponto de vista do texto bíblico, nós vemos que, como cristãos, nós temos responsabilidades para com Deus e uns pelos outros. Agora que pertencemos à família de Deus e devemos viver nela de modo digno do ponto de vista de Deus. Se fazemos parte da família de Deus, quem determina o modo como nós devemos viver é o próprio Deus. E o cristianismo é mais do que a mera aceitação de doutrinas. Não é o fato de eu saber algo que eu vivo aquilo que eu sei. Então, o cristianismo ele não nos convida a intelectualmente entendermos as doutrinas bíblicas, mas mais do que isso, é um relacionamento correto com Deus e uns com os outros. Então, é a prática da doutrina que Deus tem colocado nos nossos corações. Os colossenses foram escolhidos para serem santos e precisavam revestir-se das vestimentas da salvação. E o novo manto do caráter de justiça é: qual é o proceder da vida cristã? Qual é o proceder de um cristão? Aí o texto nos diz: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Isto é a nova roupa com que nós nos vestimos. Então, se nós éramos irados, se nós éramos avarentos, orgulhosos, isso faz parte da velha veste. Agora diz assim, tira tudo isso e se revista destas novas vestimentas. Então, em contraste com os vícios dos versículos 1 a 11, que é pecados sexuais, sociais, pecados da língua, Paulo oferece agora uma lista de virtudes que deve ornar a vida cristã. E vamos considerar brevemente algumas dessas indumentárias que devem fazer parte da nossa vida.
Por exemplo, no texto bíblico, ele nos diz: entranhas de misericórdia, que é um contraste entre a vida antes da conversão, marcada por ira, indignação, maldade, maledicência, obscenidade e mentira. Então, não éramos misericordiosos. Agora, a vida cristã exige de nós uma vida caracterizada por ternos afetos de misericórdia, ou lançarmos o nosso coração na miséria do outro. É mais ou menos isso que o texto quer dizer com ternos afetos de misericórdia, ou entranhas de misericórdia. É nós lançarmos o nosso coração na miséria do outro. É uma genuína simpatia pelas necessidades dos outros, e o cristão deve ter um coração compassivo. Nós não éramos misericordiosos. Por quê? Porque na velha vida, geralmente, quem reina no nosso coração é o nosso eu. E o nosso eu, ele não deseja ter misericórdia de ninguém, porque quem reina é o meu eu. Então, é nesse sentido que o apóstolo, então, ele nos traz que precisamos mudar a nossa perspectiva. Por exemplo, em segundo lugar, a bondade. É o oposto da malícia ou da maldade, conforme nos diz o versículo de número 8. A bondade é diferente da maldade. É a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como o seu próprio bem. Se não éramos bondosos, agora precisamos ter bondade com o próximo. Faz parte da vida cristã a bondade de tomar uma iniciativa em responder às necessidades do outro. Porque na maldade, o que eu faço? Se precisar, eu tiro do outro. Mas na bondade, eu generosamente dou ao outro. Ainda mais, resumidamente, humildade é uma virtude criada e introduzida no mundo pelo cristianismo. Se nós olharmos para a filosofia grega, eles olhavam a humildade como fraqueza, não como virtude. Ser humilde é alguém fraco. Ela não era considerado algo bom. Era tratada com desdém e não era incentivada. Por isso que ser humilde é não ter um elevado conceito de si mesmo. A humildade, ela nos coloca no lugar correto. Eu não tenho um elevado conceito de mim mesmo, e eu também não tenho uma depreciação de mim mesmo, porque muitas vezes se confunde humildade com isso. Ah não, eu tenho que ser o pobrezinho, coitadinho, aquele que é sempre o mais pequeno. Não, tu tem que ter uma visão correta de si mesmo, não elevada nem depreciativa. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece seus erros e está pronta a aceitar uma admoestação. E isso é muito importante para nós como cristãos, em que a Bíblia nos exorta a exortarmos uns aos outros. Agora, tente você exortar um arrogante, egoísta, egocêntrico. Você vai ver que briga você vai arrumar. Por isso que então Paulo nos diz, pois agora vocês não vivem mais esta vida, agora vocês vivem uma vida de humildade. Vocês vivem uma vida, mais um dos pontos, de mansidão. Mansidão não é fraqueza, mas é poder sob controle. Ser manso é o poder que está sob controle. Isso, nós vemos dois exemplos. Moisés, o homem, digamos assim, de aço, porque se nós olharmos tudo o que Moisés fez, toda a epopeia de tirar o povo da terra do Egito, Moisés era aquele que tinha nervos de aço. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso sobre a terra. Ele tinha o poder sob controle. Nós olhamos para Jesus, o Rei do universo, mas a Bíblia diz que ele era manso e humilde de coração. Tinha poder sobre controle. Ainda, sobre a humildade, é a qualidade de manter os poderes da personalidade sujeitos à vontade de Deus mediante o poder do Espírito Santo.
Então é somente através do Espírito que nós nos submetemos à vontade de Deus. E mesmo quando de alguma maneira nós temos algo sob controle, nós não vamos usurpar aquilo que Deus nos deu, nós não vamos fazer uso incorreto daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, quando nós fomos cristãos mansos. Nós usamos o poder da maneira correta. Ele fala ainda sobre longanimidade, que é fruto junto com a paciência. Nos fala do amor fraternal, que o apóstolo Paulo registra em Romanos capítulo 15, verso 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O sentido de amor fraternal é isso, é um amor fraterno, ou seja, em que nós temos a visão de que existem pessoas fracas e pessoas fortes, e que os fortes, conforme o texto bíblico, suportarão a fraqueza dos mais fracos. É nesse sentido que nós encontramos o amor fraternal, um auxiliando o outro. Silas Falcão, ele cita sobre o amor fraternal da seguinte forma: em uma igreja espiritual, os cristãos mais fracos e débeis na fé se tornam fortes. Os tristes são consolados e os que enfrentam problemas e lutas são fortalecidos. Uma igreja com amor fraternal é isso, é onde os fracos se tornam fortes, por causa dos fortes que lhe dão dando suporte. Os tristes serão consolados e aqueles que estão em problemas e lutas serão fortalecidos. Tem mais a ver na questão de auxiliar uns aos outros no suporte do que literalmente exigirmos, a partir de quem é forte espiritualmente, que os outros, digamos assim, aconteça o que acontecer, o que importa é aquilo que eu quero. Não, o amor fraternal, ele pressupõe isso, não agradar a nós mesmos. Claro que a Bíblia em nenhum momento, meus irmãos, aqui nós não podemos confundir que nós precisamos fazer com que o fraco permaneça na sua fraqueza. Se nós olharmos para as analogias bíblicas, elas sempre nos falam sobre crescimento, amadurecimento. Ela sempre nos diz sobre uma vida cristã ativa, para frente. Nunca, eu vou, digamos assim, alimentar a fraqueza do fraco. Não, eu quero que ele se torne forte espiritual. Eu vou suportar ele na sua fraqueza. É como se eu fosse alimentando espiritualmente para que ele se tornasse forte, porque senão nós vamos cair no erro, e é muito comum na nossa sociedade hoje esse tipo de coisa. Então vamos, digamos assim, vamos todo mundo ser fraco para que o fraco não fique mal entre nós. Não é isso que a Bíblia diz. Ela chama todos a um fortalecimento espiritual. A semente tem que crescer. A Bíblia nos fala sobre um dos principais exemplos, o fruto. O fruto, ele tem o seu tempo para amadurecer, mas ele cresce, ele vai frutificar, ele vai ser útil, mas tem um tempo determinado para cada uma destas coisas. Então, não podemos alimentar o fraco para que ele continue fraco. Ou seja, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele fala: eu queria falar a vocês como espirituais, mas não pude, porque vocês ainda estão tomando o leite, vocês ainda estão se comportando como bebê. Eu não posso falar as verdades fundamentais e profundas do Evangelho, porque vocês já deveriam entender, mas ainda não entendem. Mas o apóstolo Paulo, ele não quer que eles continuem bebês, ele quer que eles se fortaleçam e cresçam espiritualmente. Então nós precisamos distinguir estas questões. O fraco precisa ter suporte, não para que ele continue fraco, mas que ele possa crescer espiritualmente. Em último lugar, ele ainda fala sobre o perdão. A igreja é uma comunidade dos perdoados. Todos nós temos muitas coisas em comuns,
mas uma delas, fomos perdoados por Deus dos nossos pecados. E o perdão de Deus nos traz alguns efeitos, como por exemplo, perdoar, porque fomos perdoados, devemos perdoar uns aos outros. E devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoou, cientes de que nós também precisaremos de perdão, de que nós também falhamos com o nosso próximo, de que nós também estamos errando contra os nossos irmãos, que as pessoas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos, seja o cônjuge, seja a família, seja entre os irmãos. Então, o perdão, ele é uma via de mão dupla. Ele vai, eu perdoo. Ele vem, eu preciso de perdão. Assim como todos nós temos algo em comum. Deus nos perdoou. Por isso a igreja é uma comunidade dos perdoados, que perdoam-se uns aos outros. E por último, dentro do que a nossa responsabilidade para com Deus uns aos outros, é o amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Resumidamente, se há algo que é uma linha que conduz todas essas posturas, virtudes cristãs, que nos vêm através do Espírito, é o amor. Por isso é interessante esse termo, ele é o vínculo. Imagine, em várias caixinhas separadas, longanimidade, mansidão, perdão, e aí nós temos algo que liga todas elas, e isso é o amor, porque sem amor nós não conseguiríamos de maneira alguma. Acima de tudo isso, pode transmitir o pensamento de, por cima de todas as demais roupas a serem vestidas, nós temos o amor. Ele é o vínculo, ele é talvez a parte mais importante, porque se fizermos todas estas coisas sem amor, nos diz o texto de 1 Coríntios 13, de nada valeria. Posso entregar o meu corpo para ser queimado e não vai ter valor algum. Esta é a mais importante das virtudes cristãs e age como um cinto que mantém unida as outras virtudes. O amor é como se fosse o cinto que suportasse, unido, todas estas outras virtudes. E assim como o perdão, assim como a santidade, o amor só nos é possível por causa do amor de Deus por nós. Se Deus não tivesse nos amado, nós não saberíamos o que é amar. Nós não teríamos condições na nossa natureza pecaminosa de saber o que é o amor. Mas porque Deus nos amou, o seu amor foi derramado em nossos corações. Não pense que é porque todos nós somos bonzinhos e bonitinhos que nós conseguimos nos suportar aqui dentro. Não pense que é porque a nossa natureza é uma natureza melhor do que as demais pessoas e por isso nós conseguimos congregar juntos. Não! É porque Deus nos perdoou, derramou o seu amor, nos tornou santos, que agora nós podemos nos perdoar, nos amar e vivemos uma vida de santidade. Porque o amor é o cinturão que prende todas as peças do vestuário. É aquilo que une. E William Hendrickson diz que o amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem suavemente. É o amor que vai lubrificar para que as coisas não sejam truncadas, para que elas, assim, eu vou perdoar, mas eu vou perdoar daquele jeito, né? Eu vou perdoar, mas não vou esquecer. Aí é como se dissesse assim, o amor é o lubrificante. Ele vai fazer com que as coisas se tornem suaves e funcionem dessa maneira. Porque o amor é o mais importante aspecto da vida do cristão. O amor é fundamental. Ele deveria fazer parte da nossa essência como cristão. E aí, de alguma maneira, a gente sabe que o amor, ele não é aquele que passa a mão por cima de tudo. Não, porque eu amo, então eu tenho que dizer sim para tudo o que a outra pessoa faz. Não.
Mas a gente sabe que a prova do amor de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós, Ele nos convida não a vivermos uma vida de qualquer maneira, mas pelo contrário, a vivermos uma vida conforme o padrão de Deus. E quando, principalmente exemplifico isso através do cônjuge, quando o seu cônjuge, ele ama mais a Deus do que a você mesmo, o maior beneficiado será você. Por exemplo, vou citar minha esposa. Quando minha esposa ama mais a Deus do que a mim, que é o amor correto, o maior beneficiado por ela amar a Deus sou eu. Porque eu sei que quem ama a Deus, ama o próximo. Agora, quando eu não tenho esta visão, esta compreensão correta e exijo que eu devo ser amado acima de qualquer coisa, isso não dura muito tempo. Porque o meu amor ou o amor dela como seres humanos não tem base, não tem suporte. Porque a base para o amor é o próprio Deus. Se não amarmos a Deus, como o texto bíblico nos diz, acima de todas as coisas, nós não entenderemos o que é o amor. E começaremos provavelmente a amar algum aspecto da criação, seja o cônjuge, seja os bens, seja o status social, seja a sexualidade, qualquer outra coisa, nós vamos desvirtuar. Por isso então que o amor é evidência cabal do discipulado cristão. E certamente nós temos a experiência de que o amor, ele não é uma coisa, um start. Não, eu dei um start, agora eu amo todos como corretamente. Não, por isso que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui o amor como revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Nós precisamos desenvolver este amor. Assim como a maturidade, ele vai crescendo. E o amor de Deus derramado em nós vai fazendo com que nós possamos amar mais a Deus e amar mais o nosso próximo. Indo rapidamente para o final, 5 minutos que nos restam. Por último, primeiro, a santificação é baseada no que Deus já fez. Segundo, a santificação nos traz uma responsabilidade para com Deus e para com o próximo. E em terceiro lugar, a santificação só é possível por causa de Cristo. O apóstolo Paulo menciona 3 poderosos recursos de Deus para nos conduzir à santificação, e todos eles se referem a Cristo. Vejamos bem, a partir do verso número 15. E a paz de Deus, para que também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, qual é esses 3 recursos que nós temos para nos conduzir à santificação? E eles vêm de Cristo. A paz de Cristo, a palavra de Cristo e ainda o nome de Cristo. Esses 3 recursos que o apóstolo Paulo nos traz, ele mostra que não será possível sem a pessoa de Jesus Cristo. Se nós quisermos fazer a nossa santificação a partir de nós mesmos, nós vamos cair no legalismo. E talvez, como os colossenses, nós vamos cair ainda em algumas outras heresias que eles estavam vivendo. O primeiro deles, a paz de Cristo, que no texto de Efésios, Paulo nos fala também que excede a todo entendimento. Ele é além de qualquer compreensão. William Hendrickson diz: esta paz é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que seu Redentor vive.
e a convicção de que todos os pecados passados já foram perdoados, de que o presente está sendo dirigido para o nosso bem e de que o futuro jamais poderá ameaçar-nos ou afastar-nos de Cristo. Esta paz é a paz que Cristo nos deu. É uma paz que excede o entendimento, porque encontramos em Deus descanso e contentamento, baseado naquilo que Cristo já fez por nós. Então, quando ele cita no verso número 15, a paz de Deus domine os vossos corações. Que nosso coração estar cheio da paz de Deus, que é descanso e contentamento de que Cristo está vivo. Ele não apenas morreu por nós, mas ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Então esta paz que Ele nos dá é reflexo da crença de que o nosso Redentor vive. E se o nosso Redentor vive, significa que o nosso futuro já está garantido em Deus. Podemos descansar, podemos confiar de que nada nos roubará da pessoa de Cristo. Em segundo lugar, ele nos diz sobre a palavra de Cristo. Verso 16, a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Quando ele diz que a palavra habitará, ele está nos dando aqui uma ordem, ele está nos dando um imperativo. A palavra habite. Não há como vivermos a vida cristã sem que a palavra de Deus habite os nossos corações, que era o que estava acontecendo na igreja de Colosso. Eles estavam procurando outras coisas além da palavra de Deus. Eles queriam algo mais, um misticismo, algo que fosse fora daquilo que a palavra de Deus nos traz. E não é muito diferente hoje, ainda sofremos esta mesma tentação. Só a palavra não basta, precisamos de algo mais. Então é que o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Isso ele também nos fala em Efésios capítulo 13, verso 17. Habite Cristo nos vossos corações. A palavra de Deus é o alimento espiritual para a vida cristã. Agora nós entendemos porque há muitos fracos, há muitos débeis na fé. Falta-nos o alimento espiritual. Não é à toa que ele nos diz aqui que a palavra precisa dominar, precisa estar, o nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus, para que nós possamos crescer espiritualmente. E essa palavra é a palavra de Cristo. O Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, é Ele quem vai nos trazer o crescimento espiritual. E ainda, ele nos fala sobre a paz de Cristo, a palavra de Cristo, e ele encerra nos dizendo sobre o nome de Cristo. Ou seja, o cristão deve viver pelo poder do nome de Cristo, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Nós não vivemos a vida cristã baseado em nós mesmos, baseado na nossa comunidade, baseado na placa da nossa igreja. Não vivemos a vida cristã baseado no rótulo de reformados. Vivemos a vida cristã baseados no nome de Cristo. Por quê? Por causa do nome de Cristo, temos autoridade para orarmos e entrarmos diante da presença de Deus. Só temos acesso a Deus por causa de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 11 e 12, diz que Deus exaltou a Cristo soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vivemos a vida cristã baseados no nome de Cristo, porque Ele é a nossa autoridade. Todas as coisas são sagradas, visto que podemos fazer tudo em nome de Jesus.
Vivermos a vida cristã baseados no nome de Cristo ou sobre a autoridade de Cristo, é que nós não podemos fazer o que vem na nossa cabeça. Não podemos fazer, como diz o ditado popular, aquilo que nos dá na telha. Por quê? Porque nós estamos debaixo da autoridade. Nós não podemos fazer nada que esteja em desacordo com a autoridade de Jesus Cristo. Isso é tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Nossas palavras, nossas ações devem ser realizadas a partir da autoridade de Cristo. É Ele que nos dá a autorização para vivermos a vida cristã. É somente no poder de Cristo que podemos viver a vida cristã e não cairmos nos erros que os irmãos de Colossos estavam caindo. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar nessa noite. Quando o apóstolo ele coloca essas palavras, resumidamente, que nós citamos aqui nessa manhã, destes 5 versículos, nós vemos que ele está chamando a todos nós a uma vida de desfrutarmos da presença de Deus. Quando o grande erro é quando nós olhamos para a vida cristã como obrigações, como enfados. Quando nós olhamos para a vida cristã como algo que nos é pesado. Por isso que então ele finaliza, quando ele expõe as virtudes, dizendo que haja paz nos nossos corações. Que nós venhamos, que nós não venhamos ficar escravos do nosso desempenho, mas sim ficarmos na dependência do Espírito Santo. Que tudo isso que ele nos traz aqui, sobre aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que Cristo está realizando em nós, que é o Espírito Santo, quem nos dará as condições para vivermos essa vida cristã. Mas que certamente viveremos uma vida abundantemente abençoada quando tivermos esta paz no nosso coração. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso e soberano, que nos trouxe até aqui nessa manhã, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por tua bondade e misericórdia conosco, porque tem nos conduzido, domingo após domingo, tem nos conduzido, Senhor, através da tua palavra, através da comunhão, do louvor, das orações, da ação de graças, da gratidão, por tudo aquilo que tu fez na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Não somos mais escravos dos vícios. Pecado já não reina mais em nosso coração. Onde havia trevas, brilhou a tua luz. A luz de Cristo iluminou os nossos corações. Não somos quem haveremos de ser, mas já também não somos quem nós éramos. Os trajes velhos, cheios de manchas, pecados, malícia, maldade, cheio de rancor, foi-se embora. Através da conversão, tu nos vestiu de uma nova roupa espiritual, que nos traz alegria, nos traz amor, nos traz tudo aquilo que são estas virtudes cristãs, Senhor. Que talvez com muita dificuldade, pela minha debilidade, eu não consegui traduzir ao coração dos meus irmãos tudo aquilo que a tua palavra nos expõe, mas peço para que o teu Espírito Santo esteja agindo em cada coração. Que nós não venhamos fazer nada somente de aparência, que nós não venhamos fazer nada simplesmente por obrigação, mas que haja amor em nós, que haja devoção, que haja desejo por aquilo que é de Deus. Nós vamos viver a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Seremos desafiados todos os dias. Seremos tentados a voltarmos às velhas práticas, a adotarmos com que o eu volte a reinar no nosso coração, de que o eu seja o rei do nosso castelo, mas que nós venhamos, cada vez que ele venha bater na porta do nosso coração, nós venhamos dizer: aqui Jesus Cristo reina, e Ele tem me feito crescer dia após dia por misericórdia e graça. Que nós venhamos ter este descanso e contentamento a partir do que Tu fizeste por nós
na cruz do Calvário. Te peço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e corrige-nos para um caminho eterno. Afinal, nos escolheste para a eternidade, não podemos nos contentar somente com aqui, com agora. Tu és o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é no Teu nome, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, que nós oramos e dizemos amém, em nome de Jesus. Amém. Vamos responder a palavra de Deus.